Já estão passados 24 minutos das 16. É tempo de entrarmos à conversa neste espaço que hoje vamos dedicar particularmente às comemorações do centenário de Virgílio Teixeira. Assim começamos esta emissão da tarde da Avenida do Mar. Há pouco dizia-lhe que ia ter convidadas especialíssimas, já cá estão. Vai ser um privilégio falar com Sandra Assunção. Ela é a chefe da Divisão da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal do Funchal. Por inerência, é a diretora do Teatro Municipal Baltasar Dias. Essa instituição maior que trazemos recorrentemente às tardes da JMFM e também aos fins de semana. Acabamos por falar muito desta casa, se calhar muito mais do que o que a Sandra poderá estar a par, mas a verdade é que o Teatro Municipal Baltasar Dias acaba por ter também uma importância fulcral em termos de divulgação de agenda cultural na nossa cidade e também em termos de, claro, promoção da cultura no que diz respeito ao teatro e a outras vertentes. Hoje vamos ter o enorme gosto de falar com a senhora diretora. Depois, e com ela, vem Ana Salgueiro. É reconhecida pelo seu trabalho académico, mas agora está com uma lufada de ar fresco e vem colaborar com a Divisão de Cultura e do Turismo da Câmara Municipal do Funchal e está, digamos que assim, a dar também um apoio direto no Teatro Municipal Baltasar Dias ao trabalho que vai sendo desenvolvido naquela instituição. E está claramente, aliás, nota-se já, com a assinatura dela, parte das comemorações do centenário Virgílio Teixeira. Porque é mesmo assim, o ADN de cada um vai se impregnando naquilo que as pessoas vão fazendo e começamos já por reparar que há, sim senhora, no colóquio comemorativo do centenário do nascimento de Virgílio Teixeira, e daqui a pouco falaremos com ela vai confirmar ou não, mas há com certeza aqui o ADN da Ana Salgueiro. É com elas as duas que vamos falar nesta tarde. Começava por cumprimentar a ambas. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Sandra, começava por si. Estamos aqui entre pessoas conhecidas. Quem está ligado à arte sabe que nos encontramos recorrentemente por aí, ainda bem. E estamos a falar aqui, especialmente hoje, desta ideia de comemoração do centenário à volta do ator e do trabalho e da carreira de Virgílio Teixeira. Nasceu em 1917, aliás, o centenário comemora-se em 2017, com o nascimento, a data de 1917. Perguntava, Sandra, essa pergunta primeira, porquê esta vontade de comemorar no Teatro Municipal Baltasar Dias Virgílio Teixeira? Ora bem, muito boa tarde, Celina, e a todos os ouvintes. Efetivamente, quando cheguei ao teatro, tínhamos lá uma estante que realmente estava algo apagada, necessitava de realmente, passados anos, de termos alguma inovação naquela estante. Essa estante era composta por alguns troféus deixados pelo próprio ator Virgílio Teixeira ao Teatro Municipal Baltasar Dias, e de todas as vezes que eu me cruzava com a esposa dele, com a Wanda Teixeira, eu dizia-lhe sempre: Wanda, temos que melhorar aquela estante. Será que a Wanda tem mais alguma coisa em casa do Virgílio, alguma roupa, alguma peça, de algum filme? E era sempre este desafio que ia sendo lançado, e aliás é isto que eu faço a toda a gente. Estou sempre a desafiar toda a gente para se juntar a esta energia e a este impulso que queremos dar às nossas artes. E realmente a Wanda acabou por realmente falar connosco, o próprio filho, o Pedro Teixeira, e juntámos, houve aqui uma agregação portanto, de vontades, e entretanto a própria Wanda, quando veio à reunião comigo, disse mesmo que o ator Virgílio Teixeira, com manifesta vontade, disse que queria deixar todo o seu espólio, portanto, ao Teatro Municipal Baltasar Dias, que é realmente uma honra podermos ser receptores destas homenagens que são compostas de medalhas, troféus, pequenas troféus que foram sendo oferecidos ao longo da vida, e estão agora vão ser todos, portanto, inaugurados neste núcleo expositivo, no segundo andar, portanto, no segundo camarote, no camarote de segunda ordem, junto à aula de projeção. Ou seja, vamos inaugurar uma aula dedicada ao cinema, portanto, que é junto à cabine de projeção,
em homenagem ao Virgílio Teixeira. Ele que tem também uma participação em vários filmes e que por isso mesmo também acabou por divulgar não só o seu trabalho enquanto ator, mas também a própria região. Faz sentido que seja nessa ala, junto ao cinema. Exatamente. O Virgílio Teixeira participou em 92 produções, fez 150 programas de televisão, 2 peças de teatro e portanto, imaginemos, fez 25 filmes portugueses, 50 filmes espanhóis, 6 italianos, 1 francês e 15 americanos. Ele foi internacional, portanto, ele trabalhou em Portugal, Espanha, Itália, nos Estados Unidos e Inglaterra. Portanto, só para termos uma ideia, ele iniciou a sua carreira em 1943 com a participação em Ave de Arribação. O próprio Virgílio foi vereador com o Pelour da Cultura na Câmara Municipal do Funchal entre 1980 e 1983. O teatro em si também, a primeira vez que se fez, portanto, uma exibição de cinema e música, o animatógrafo foi no Teatro Municipal Baltasar Dias, portanto, fazia todo o sentido, e ainda bem que a Wanda Teixeira, a doutora Wanda Teixeira e a família acharam por bem realmente deixar este legado. Sim. Torná-lo público. Sim, sobretudo público, porque ele depois vai estar disponível para que as pessoas possam realmente visitá-lo. Também porque, para além desta aí, o motivo principal desta nossa conversa é a volta do Virgílio Teixeira e destas comemorações do centenário de nascimento, mas agora que estávamos a falar deste torná-lo público, logo me veio a ideia, todo o trabalho da promoção da cultura para os mais jovens, nomeadamente o Baltasar Júnior, que acaba por ter uma série de visitas de estudo e de visitas guiadas dentro do teatro, cujo espólio agora a ser inaugurado fará por certo também parte desse enriquecimento cultural de todos os pequenos cidadãos que em breve serão grandes cidadãos, esperemos nós. Exato. Faz parte da missão do Teatro Municipal Baltasar Dias criar hábitos culturais e formar públicos. Ora bem, o ano passado iniciámos, o Teatro Baltasar já tinha visitas, portanto, guiadas, não é? Nós o que fizemos foi, à segunda-feira não temos atividade de palco e então temos visitas guiadas com crianças e com séniores. O ano passado começámos por convidar alguns atores, alguns escritores, para quando os miúdos vinham, as crianças e jovens vinham em visita, depois podiam ter um contacto com o escritor ou com o ator. E este ano, portanto, em setembro, quando lançámos a temporada do Baltasar, do Teatro Municipal Baltasar Dias, lançámos uma semana seguinte a temporada artística para o Baltasar Júnior, ou seja, para os mais pequenos. Portanto, o que é que consiste? Consiste sobretudo num conjunto de parcerias felizes, onde temos grupos como o Teatro Experimental do Funchal, a Casa Invisível através da Catarina Clara, o Balcão de Cristal através da Paula Erra e do Elvio Camacho, a Companhia Beabá da Música e a Associação Gato. O que é que depreendemos? Como sabe, as crianças menores de 3 anos não podem entrar dentro das salas de espetáculo. E começámos a observar que haviam muitos pais que traziam crianças, bebés, e que queriam assistir a espetáculos musicais. E nós... aquilo fazia assim uma certa impressão. Eu não consigo deixar ninguém na rua, portanto, fazia muita impressão. E então fomos contactar a Companhia Beabá da Música, que tem, portanto, já provas dadas no terreno, com espetáculos descontraídos, com concertos para crianças descontraídas, e realmente todos os sábados que estão marcados, os pais podem se dirigir ao teatro para comprar o seu bilhete e assistir a um concerto descontraído. Só quem paga são as crianças, ou seja, a criança é que paga, mas pode levar a mãe, o pai, os avós para assistir, portanto, a criança é que tem. Elas são autónomas financeiramente. Só elas é que pagam, e são crianças desde 1 mês até aos 6 anos, portanto, depois... Todas as outras atividades do Baltasar Júnior são gratuitas. Os professores só têm que ir ao nosso site, consultar o nosso programa, enviar um e-mail e inscreverem-se para a atividade que desejarem. Ora bem, temos oficinas de som, cenário, vamos trabalhar a luz, o que é ser ator, a postura, vamos ter inclusive visitas com cegos, portanto, como é que era um cego no século XV, XVI, como é que é um cego hoje em dia, o que é que mudou, portanto... Há uma série de trabalhos, o que se pretende é que as crianças sejam
confrontadas com novas, com o que é o teatro, as artes performativas. Portanto, sejam também precursoras desse trabalho de sensibilização social. Exato. Elas levam tudo para casa. Exato. Muito bem. Há crianças que pela primeira vez estão a ter contacto com o teatro, porque a Câmara Municipal do Funchal está a proporcionar os transportes onde vamos buscar as crianças à escola e trazê-las ao teatro. Portanto, acontecem às segundas-feiras, às 10 da manhã e às 15 da tarde, portanto, mediante inscrição, não é? Por isso tem um reforço para ajudar nestas coisas todas. Muito bem. Vamos ouvir então. Ana, há pouco dizia, e é de facto visível também pelo passado de ligação ao trabalho académico, que há aqui o seu ADN no que diz respeito a este colóquio de comemoração do centenário do nascimento de Virgílio Teixeira. Sendo que poderemos também aqui abordar de alguma maneira, porque há esse conhecimento do programa genérico para estes 3 dias, para este ciclo de homenagem, mas querer centrarmos aí um bocadinho. Deixa-me falar do colóquio, o que se espera deste colóquio que vai acontecer no dia 26 de outubro. Bom, antes de tudo, boa tarde, obrigada, Celina. Bem, o teatro, quando lançou este desafio, e eu estou aqui na dupla condição de colaboradora do teatro, neste momento, com muita satisfação minha, e também como investigadora do Centro de Investigação e Estudos Regionais e Locais, porque de facto o colóquio resulta de uma parceria que começou a ser desenhada previamente. Quando a doutora Sandra me lançou o desafio, eu achei que era muito interessante, fazia todo sentido, sobretudo numa área em que eu tenho vindo a trabalhar, que tem a ver com o estudo do sistema cultural madeirense. E, portanto, sendo uma figura, o Virgílio Teixeira, uma figura com o protagonismo que teve e com a relevância que teve no sistema cultural, não só regional, mas também nacional e internacional, achei que fazia todo sentido colaborar, na medida das minhas possibilidades, na altura, com a organização deste colóquio. Portanto, aquilo que eu fiz foi tentar contactar a área de estudos de cinema, não é a minha, portanto, não sou especialista nesta área, nem de todo nem de perto, mas tendo conhecimento de algumas pessoas que têm trabalhado nesta área, nos estudos de cinema, tentei contactá-los para saber se teriam disponibilidade e interesse em participar neste encontro. E com muito agrado meu e com muita surpresa, verifiquei que sim. Portanto, contactando, sobretudo numa primeira fase, a doutora Maria do Carmo Pissarra, que é uma das nossas oradoras convidadas e também tem colaborado connosco na organização do colóquio. Ela é de facto especialista em estudos de cinema do período em que Virgílio Teixeira mais produziu, portanto década de 40, 50 e início também de 60, e portanto ela, em colaboração comigo, acabámos por conseguir montar um colóquio que tem a participação de alguns especialistas na área e que poderia ter mais, mas que houve de facto pessoas que manifestaram interesse em vir, só que por uma questão de agenda não conseguem estar presentes. Alguns deles, inclusivamente, investigadores que trabalham cá mesmo na Madeira. E, portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi selecionar e lançar um desafio a pessoas que têm trabalhado sobre diversas tipologias ou diversas linhas cinematográficas a que Virgílio Teixeira esteve associado enquanto ator, e de facto conseguimos trazer pessoas que vêm falar sobre diferentes faces, digamos assim, da cinematografia em que Virgílio Teixeira participou. Curiosamente, estamos a falar numa área, e a pergunta é para as duas, estamos a falar numa área, o cinema está, não diria a dar os primeiros passos, mas está com uma força e uma vitalidade que se calhar tem vindo a crescer ao longo dos anos, também na nossa região. Ainda ontem se dava a conhecer o ciclo de cinema que há de ser aberto de curtas por parte do DZM. Estamos agora aqui a falar de um trabalho que claramente nos traz, no que diz respeito a este colóquio, uma discussão e um debate à volta destas questões relacionadas com o cinema. Há também, se calhar, mais ao nível dos vídeos, mas também ao nível das curtas, cada vez mais realizadores madeirenses a se projetarem em termos nacionais e internacionais, e nesse aspecto este ciclo de cinema acaba por ter, creio eu, e era essa a pergunta que vos fazia, acaba por ter ser direcionado para um público-alvo que se calhar acaba por ser muito eclético e faz parte de uma vasta gama de pessoas da região que também consomem cultura.
Sim, aliás, um dos pedidos na altura do Pedro Teixeira foi que passássemos as memórias que nunca se apagam. Por curiosidade, foi o último filme em que o Virgílio Teixeira participou, com 91 anos, e no dia que estreou foi no dia depois que ele faleceu, e desde aí nunca mais foi passado. Portanto, faço um apelo a todos aqueles que participaram neste filme, que realmente vão ter ao teatro no dia 25 de outubro às 16 horas, porque vamos iniciar o ciclo de comemorações com a passagem deste filme, gentilmente cedida pelo Eduardo Costa e o Dinarte Freitas, portanto, e que depois terá uma conversa com o Eduardo Costa à volta do filme. À volta do filme, portanto, começamos com isso, portanto, é um público realmente que pôde acompanhar Virgílio. Estamos a sinalizar então aí, em termos de data, quando falamos 25 de outubro, não é muito longe, para os nossos ouvintes, seja amanhã. Portanto, temos aqui uma proposta para ocupar as suas tardes/dias, para que começa amanhã, dia 25, mas que vai até sexta-feira. Dentro do programa de comemorações do centenário, que pode visitar, consultar, como sempre, nas páginas várias da web, mas também na página do Facebook do Teatro Municipal de Baltasar Dias, está tudo lá, para ser mais fácil essa agenda, o agendar do que é que vai poder ver, mas fica já essa passagem. Amanhã às 16 horas, As Memórias que Nunca se Apagam, vai trazer-nos um filme onde participa o ator madeirense Dinarte Freitas, que também agora está com uma carreira internacional, e também Eduardo Costa, que nos tem habituado à realização de documentários vários e de trabalhos vários, e também de alguns filmes. A conversa com Eduardo Costa vai acontecer sensivelmente às 16h30, depois há de Manuel de Guimarães às 18h, Nazaré, e às 19h30 a inauguração do Núcleo Virgílio Teixeira. Depois, às 21 horas, tudo amanhã, há Zé do Telhado, para ser visto, um filme de Armando de Miranda. Estamos a ver aqui o primeiro dia de comemorações, o dia 26 de outubro é o colóquio, portanto, ao longo de todo o dia há a possibilidade de assistir a este trabalho, Ana, no teatro. Sim, tudo no teatro. Portanto, começamos de manhã. Exatamente. E nós também quisemos, quando pensámos na programação destas comemorações, quisemos justamente iniciar com cinema, porque se nós queremos homenagear um ator, faria todo sentido dar-lhe protagonismo, não é? Queríamos inicialmente... Sobretudo um ator que fez cinema. Exatamente. Que tem lá o seu trabalho. E é curioso... Tem lá o nosso trabalho. E é curioso porque ele foi um dos primeiros atores profissionais de cinema, de facto, português. Porque era frequente, na altura em que ele começou a trabalhar em cinema, que os atores de teatro fizessem pontualmente trabalho em cinema. Mas ele, de facto, foi pioneiro também nessa dimensão. Relativamente àquilo que a Celina disse há pouco, da vitalidade da produção cinematográfica, vídeo / multimédia na Madeira, eu gostaria de salientar que isso é uma novidade nos últimos anos, mas há de facto, na história da Madeira, há de facto uma relevância muito grande que foi dada à atividade cinematográfica no início da história do cinema, também na Madeira. Portanto, os anos 20 são extremamente, os anos 20 do século XX. Eu há pouco, quando fiz essa observação, a minha intuição dizia-me, já começamos a ter aqui uma série de... Aliás, já se começam a ver alguns ciclos de cinema madeirense. Exato. E de documentários, mas já começa a haver aqui, de facto, algum know-how e alguma obra feita para começar a haver uma história do cinema madeirense, o que é ótimo. Exato. E já há trabalho também feito nesse sentido. Só para uma curiosidade, portanto, é que o Teatro Municipal está intimamente ligado ao cinema, porque o animatógrafo foi visto pela primeira vez na Madeira no Teatro Dona Maria Pia, que é atual Baltasar Dias, a 15 de maio de 1897, promovido pelos irmãos Rodrigues. Era composto por 12 curtas-metragens e registros documentais completados pela música de uma orquestra. Portanto, isto é realmente simbólico, não é? Ana agora estava a falar da... Não, exatamente. E foi de facto aquele período dos anos o período entre as guerras foi de facto extremamente interessante do ponto de vista da produção e da visualização, não é? De filmes na Madeira. O facto de estarmos num período entre guerras poderá significar, em termos sociais, há algumas relações a retirar? É assim, eu também não sou especialista nessa área e há pessoas que têm feito trabalho sério sobre isso. Aquilo que me parece é que, por um lado, havia, justamente porque há uma dinamização muito forte em torno do turismo, havia
circuitos internacionais que acabavam por passar por aqui, havia também público interessado em cinema e, por outro lado, havia, sobretudo na década de 20, há de facto uma série de empresas, entre aspas, são pequenas empresas, ligadas à fotografia e também ao cinema, que vão apoiar a própria realização de filmes, muitos deles com caráter mais documental e para servir de divulgação também da Madeira junto de públicos turistas, mas há de facto um trabalho ainda muito interessante que deve ser retomado, já foi feito, já foi iniciado, mas deve ser retomado relativamente ao estudo desse período. Existem uma série de universidades e de politécnicos a trabalhar em área do cinema. A Universidade da Madeira também tem trabalho nesta área. Os alunos da Universidade da Madeira, eventualmente o corpo docente e todos aqueles que por lá passaram e que eventualmente estejam com interesse nesta área são, digamos que, privilegiados ouvintes para este colóquio. Exato. Aliás, eu entrei em contacto com alguns docentes que estão também investigadores do Centro de Investigação Estudos Regionais e Locais e, em princípio, vamos ter também alunos da Universidade da Madeira, sobretudo dos cursos mais ligados à multimédia e às artes, a assistirem não só ao ciclo de exibição cinematográfica, mas também depois ao colóquio. E serão muito bem-vindos, porque é também com essas pessoas que nós vamos... Ana, é só chegar e aparecer ou há alguma inscrição, pré-inscrição, algum pagamento? Como é que os ouvintes podem fazer se quiserem participar neste colóquio comemorativo do centenário do nascimento de Virgílio Teixeira? Acontece na sexta-feira, quem sabe até é o seu dia de folga, se for, aproveita para ver uma série de coisas. Como é que se pode fazer? Portanto, seguindo a política aplicada pelo Teatro Municipal de Balsar Dias, sempre que é possível, todas as atividades envolvidas nestas comemorações são gratuitas, são de acesso gratuito. No entanto, por uma questão de gestão interna e de organização do próprio espaço, portanto, as pessoas que tiverem interesse em assistir às exibições cinematográficas e à gala de homenagem que terá lugar na sexta-feira às 21 horas, e que conta com a participação especial da Vânia Fernandes, devem levantar os bilhetes antecipadamente na bilheteira do Teatro Municipal Baltasar Dias. Aqueles que têm interesse em participar no colóquio, nós pedimos o favor de se inscreverem, basta enviarem, é tudo gratuito, como eu dizia há bocadinho, mas pedimos é que enviem um e-mail para teatro.municipal@cm-funchal.pt indicando que pretendem participar no colóquio. Há ainda uma outra particularidade, é que nós solicitamos, através do Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira, a validação das horas da frequência do colóquio. Portanto, estamos a aguardar a confirmação por parte da Direção Regional de Educação, mas, em princípio, a frequência será validada e, portanto, os docentes de vários grupos disciplinares que tenham interesse em participar podem ver validada essa formação. Ou seja, quer dizer que terão um certificado como estiveram com aquelas horas de formação. Muito bem. Estamos, não sei, Ana, mais alguma situação relativamente ao colóquio ou estaremos... Não sei se os temas julgo que serão interessantes. Portanto, quando nós selecionámos também, quando nós selecionámos os filmes, também pensámos um bocadinho nas pessoas que vinham falar no colóquio e quais eram os filmes que iam ser abordados por elas. E, portanto, não conseguimos ter cá um filme espanhol, infelizmente. Fica para uma próxima oportunidade. Que era? São muitos, porque a maior parte das pessoas esquece que Virgílio Teixeira teve maior protagonismo, se calhar, na área do cinema em Espanha do que propriamente em Portugal, e em Portugal já teve muita, não é? Ele era, como dizia há bocadinho, ele foi o grande galã, não é? Do cinema português, dos chamados anos de ouro do cinema português. Mas ele, de facto, teve uma produção intensíssima em Espanha e foi muito acarinhado pelo público espanhol, e, portanto, nós vamos ter duas intervenções no colóquio que vão falar justamente sobre isso. Portanto, temos a primeira logo de manhã de Maria de Carmo Pissarra, intitulada Entre a Portugalidade e a Irmandade Ibérica, Nascimento de uma Estrela de Cinema, e teremos depois, logo a seguir, um bocadinho mais à frente da manhã, a intervenção de José Manuel Peláez Ropero, que é um investigador doutorado em História Contemporânea, mas que está a trabalhar agora num projeto sobre o cinema ibérico, justamente no período em que Virgílio Teixeira trabalhou, que nos vem falar sobre a configuração de um novo modelo de masculinidade no cinema franquista dos anos 50. Depois teremos outras intervenções, de manhã ainda a intervenção de Paulo Miguel Rodrigues, que vai falar um bocadinho do contexto
para nós percebermos depois a relevância e as implicações que a produção cinematográfica em que Virgílio Teixeira participou têm com as realidades sociais, políticas, históricas, etc., vai-nos apresentar uma comunicação intitulada Virgílio Teixeira e os contextos da história. Portanto, vai falar sobre a realidade madeirense, mas também a realidade internacional deste período do século XX em que ele esteve mais ativo na produção cinematográfica. E depois, da parte da tarde, teremos 2 intervenções que serão certamente também muito interessantes, porque nos dão a ver outras facetas do cinema em que Virgílio Teixeira participou. Por um lado, Leonor Arial vai-nos falar sobre as estrelas de cinema no neorrealismo e vai falar em particular sobre o Nazaré, que é um filme polémico, foi um filme polémico justamente porque foi censurado. É um filme que se enquadra numa orientação ideológica e estética do neorrealismo, tinha um argumento de Alves Redol e, portanto, as pessoas às vezes esquecem que o Virgílio Teixeira não foi só a vedeta, não é, do cinema mais comercial, mas também participou neste tipo de filmes. E ela vai falar justamente sobre isso, a importância das estrelas de cinema no neorrealismo. E depois terminamos o colóquio com uma intervenção de Paulo Cunha sobre o outro lado de Virgílio Teixeira, já mais comercial mesmo, em Hollywood. Portanto, Mr. Teixeira, que era como ele era tratado nos Estados Unidos, nesta altura, anos 50 sobretudo, o embaixador português em Hollywood. Estamos a falar de Paulo Cunha, ele que também faz a sessão de abertura. Não faz a sessão de abertura, ele vai moderar. Portanto, estas sessões terão cerca de 20, 30 minutos e terão sempre um moderador, porque nós prevemos que haja depois a possibilidade das pessoas intervirem e fazerem questões, e queremos mesmo que as pessoas intervenham e que discutam, digamos, e manifestem as suas impressões de visionadores dos filmes e até de pessoas que conheceram eventualmente Virgílio Teixeira. Estamos a falar com a Sandra Assunção, diretora do Teatro Municipal Baltasar Dias. Na verdade, esse é um cargo que tem por inerência à chefia de divisão que tutela e que gera a da cultura e do turismo da Câmara Municipal do Funchal, também com Ana Salgueiro, ela que está numa colaboração direta com a divisão de cultura da Câmara Municipal do Funchal, a trabalhar também em parceria com o Teatro Municipal de Baltasar Dias e com Sandra Assunção. É com elas que estamos a falar a propósito das comemorações do centenário de Virgílio Teixeira e ficamos a saber tudo sobre o colóquio que vai acontecer na sexta-feira. Tudo começa às 10 da manhã, termina às 5 da tarde, portanto, se estiver com tempo é só passar pelo Teatro Municipal de Baltasar Dias, antes teatro.municipal@cm-funchal.pt ou então qualquer outro recurso online para divulgação do centenário, das comemorações do centenário de Virgílio Teixeira. Faça a sua inscrição para que a organização tenha uma ideia do que é que vai acontecer. Sandra, já falamos um pouco da abertura, que já começa amanhã, e agora falamos um pouco desta gala. Como surgiu esta, digamos que a gala é sempre um momento de encerramento desta comemoração, é como se fosse assim uma grande festa de aniversário, em que se colocam várias fases da vida da pessoa e que se termina com uma grande festa. Que festa é esta? Sim, é uma grande festa que está a ser realizada pela equipa de produção do teatro, nomeadamente a doutora Catarina Faria, que é a nossa diretora de produção, que está com a sua equipa, portanto, a preparar toda esta gala. Estamos com a RTP Madeira, que gentilmente se juntou a nós para estas comemorações e que está a ceder imagens do seu arquivo. Aliás, a Ana Salgueiro esteve dentro dos arquivos da RTP Madeira com o Filipe Gonçalves, não foi? A visionar vários documentários do Virgílio. E então, o que é que vai acontecer? Esta gala é a Vânia Fernandes, portanto, a Vânia Fernandes com o Paulo Ferraz, que estão a orquestrar todas estas músicas, e o que as pessoas vão poder ver vão poder visualizar, portanto, vamos projetar imagens do Virgílio Teixeira, pequenos excertos de filmes, documentários, e ela vai cantando ao mesmo tempo. Portanto, canta, ouvimos-lo, canta. Portanto, será um espetáculo muito, muito interessante e será realmente uma festa, gratuito também. As pessoas só têm que passar no teatro e levantar o seu bilhete. Começa às 9 horas da noite, portanto, será realmente uma festa. Vamos aguardar pelo desenvolvimento do certame. E agora, se calhar perguntar, Sandra, esta tem sido uma dinâmica intensa, esta de produção cultural nos últimos tempos no Teatro Municipal de Baltasar Dias, e claro que
penso eu, há de ser um trabalho para continuar, ainda por cima que agora estão validados pelo menos mais 4 anos de trabalho em termos de promoção. O cinema tem aqui também uma porta de divulgação em termos do Teatro Municipal Baltasar Dias. Correto. Este Teatro Municipal Baltasar Dias é um caso único, porque é um teatro que não tem orçamento, mas não é por isso que deixam de acontecer grandes eventos dentro do teatro. Ou seja, a Câmara Municipal do Funchal, através deste Executivo e através da pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Paulo Nascimento Cafofo, é ele o nosso, portanto, vereador, neste caso é ele que tem o pelour da cultura. Ou seja, todos os eventos que aconteceram e que passaram pelo teatro foram validados diretamente com o Sr. Presidente, portanto, com este Executivo, que efetivamente as propostas que a produção, a direção do teatro leva são automaticamente validadas, não é? Porque realmente há uma linha estratégica, sobretudo que é a da democratização da cultura, trazer pessoas aos teatros, portanto, fazer com que todos os espetáculos sejam acessíveis. Ou seja, o que é que a Câmara faz? A Câmara, ou apoiar os produtores, muitas vezes são feitas coproduções, ou mesmo isentamos a sala de espetáculos para que não se torne oneroso aos produtores poderem levar os seus espetáculos ao Teatro Baltasar Dias. Quando são produções da Câmara, somos nós que compramos os espetáculos e com isso conseguimos fazer com que os preços sejam mais baixos. Só para terem uma ideia, tivemos espetáculos do Dona Maria a 5 euros, do La Féria a 5 euros. Nós só não os colocamos gratuitos porque tivemos uma má experiência. Na Feira do Livro tivemos um espetáculo que foi mediante levantamento do bilhete. As pessoas levantaram o bilhete e depois não apareceram. Portanto, a partir de agora fizemos um preço simbólico, 3 euros, 5 euros, portanto é isso que vai acontecer. No próximo ano já temos o Rei Lear, que vem à Madeira, portanto o Lear, do Teatro Nacional Dona Maria. Vamos ter a Montanha Russa, portanto, e vamos ter vários espetáculos da Dona Maria, inclusive para jovens também, que também com preços muito acessíveis. Portanto, é esta a política realmente... Ana, pode dizer, o microfone está aberto. Não, era relativamente à questão da acessibilidade. Não é? Sim, dos espetáculos vai ter audiodescrição, portanto, um dos próprios da Montanha Russa terá audiodescrição, portanto, além de tudo isto, também estamos a tornar o teatro acessível às pessoas com deficiência. O Teatro Baltasar Dias oferece 6 lugares para pessoas cegas e seus acompanhantes, portanto, junto mesmo ao proscénio, não é? Portanto, e onde se vende, eram lugares que nós costumávamos vender e que também são visíveis, portanto, mas que se conseguem ouvir muito bem. Temos também lugares para cadeiras de rodas, portanto, para 4 cadeiras de rodas, portanto... A questão da acessibilidade entrou na ordem do dia. Alguns espetáculos também com interpretação em língua gestual. Correto, tivemos vários espetáculos com língua gestual portuguesa, que também as mãos que cantam, o próprio espetáculo do La Féria também teve, do Eugénio Olívia, teve tradução em língua gestual portuguesa. Fizemos pela segunda vez, já vamos no nosso segundo encontro de cultura acessível, onde se falam das questões da acessibilidade. Porque realmente é importante ter um teatro com preços acessíveis, com espetáculos de fácil compreensão, mas depois é preciso apanhar o autocarro para casa e estas questões têm que ser colocadas. E uma das coisas que nós fizemos também foi baixar as horas do espetáculo, ou seja, em vez de acontecerem espetáculos às 9h30, estão a acontecer às 9 da noite, portanto baixámos mais um pouco. Para que seja mais acessível, para que as pessoas possam ter transportes. Relativamente ao cinema, também o Teatro Baltasar Dias, portanto, tem estado em coprodução com o Madeira Film Festival, que é cinema. Temos também a Shortcuts, também temos estado também com eles, portanto, temos estado também, o Festival de Cinema Italiano voltou ao Baltasar Dias, portanto, passados 2 anos voltou ao Baltasar Dias. Foi também um sucesso e temos tido várias propostas de outros festivais de cinema realmente no Baltasar. Agora vou fazer a única, já estava a terminar, estamos a 4 minutos, 3 minutos sensivelmente do sinal horário das 17, de concluirmos a nossa conversa. Sandra, é uma perguntinha só, esta é capaz de ser a mais difícil, mas ela impõe-se. Faz falta mais teatro no Teatro Municipal Baltasar Dias? Nós não nos podemos esquecer, eu acho que tem a medida do teatro, não nos podemos esquecer que o Teatro Municipal Baltasar Dias é a única sala de espetáculos da região autónoma da Madeira. Faz falta uma nova sala de espetáculos? Fazem várias salas de espetáculo, porque adaptadas a cada tipo de espetáculo. Há público para tudo.
há público para tudo. Realmente temos é que ter várias salas adaptadas aos públicos, não é? Como é óbvio, o Teatro Baltasar é a única sala de espetáculos. O que nós tentamos fazer é ter uma programação diversificada, ou seja, ter teatro, música, dança, cinema, ter um pouco de tudo. Algumas companhias queixam-se da dificuldade de chegarem com os seus trabalhos em termos de teatro ao teatro, que é a casa por excelência de teatro na região. Muito bem. Nós contemplamos toda a gente no Teatro Baltasar Dias. Todas as companhias que pedir. Agora, como é óbvio, alguém quer fazer 4 espetáculos de teatro, imaginemos, temos várias companhias de teatro na Madeira. Se uma companhia quer fazer 4 espetáculos dentro do teatro, é complicado. Terá de ser escolhido bom. Pelo menos, o que nós pedimos é, quando as pessoas candidatam, e já agora aproveitava para fazer esse apelo, o teatro, pela primeira vez, tem candidaturas abertas ao teatro, ou seja, todos aqueles que queiram ter o seu espetáculo dentro do teatro podem até o dia 15 de novembro se inscrever, portanto, para ter o seu espetáculo dentro do teatro, não é? Na programação de 2018-2019. Agora, imaginemos, temos companhias de teatro, companhias de dança, temos cinema, temos a Orquestra Clássica da Madeira, temos os bandolins, ou seja, temos a Orquestra Sissi. Nós temos tanto talento nesta cidade, mas tanto talento, e isso nota-se no número de espectadores. Só para a Celina ter uma ideia, a média de espectador por sessão no continente é de 45%, nós temos 47%. Isto quer dizer que neste momento tudo o que nós fazemos no teatro tem tido casa cheia. Ou seja, também apostámos em comunicação, portanto, agora, o que nós queremos é que as pessoas também, quando venham ao teatro, venham organizados, tragam os riders saibam o que vêm. Exato, venham organizados, venham com profissionalismo, que é isso que se pretende, sem descurar que o teatro também deve ser, e faz parte da sua missão, o lançamento de novos talentos. Estamos mesmo no fim. Sandra, Ana, uma mensagem final para, agora retomando aquilo que nos trouxe aqui à conversa, Virgílio Teixeira, comemorações do centenário, que podem dizer aos nossos ouvintes com palavras finais. Venham ao teatro amanhã, quinta-feira e sexta-feira, amanhã para ver cinema, na quinta-feira para pensar sobre cinema e para discutir sobre cinema, e na sexta-feira para comemorarmos o aniversário em grande estilo com a Vânia. Estamos vivos do sinal horário das 17. Muito agradeço às duas a presença. Obrigada. No estúdio da JM-FM. Estivemos a falar com Sandra Assunção, também com Ana Salgueiro, tudo a propósito das comemorações do centenário de Virgílio Teixeira, que começam amanhã e que vão até sexta-feira no Teatro Municipal Baltasar Dias. Passe por lá.